Bem-vindos ao segundo episódio do Ponto de Vista, o podcast do Colégio Magnus. Eu sou a Fábio, anfitriã desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre a atenção e o quanto essa nossa capacidade está se perdendo, está se alterando, e também o quanto isso afeta não só nós, como adultos, mas também os jovens, já que é justamente o público com o qual nós trabalhamos e estamos em contato todos os dias. Para a gente construir esse episódio, nós temos aqui 3 convidados muito legais, eu gostaria de apresentá-los rapidamente e já começarmos a nossa conversa. Está aqui conosco a Elis, que é a psicóloga do Magnus, o professor Luciano, que é o digníssimo professor de matemática, e a Mariana, a mãe de um dos nossos alunos, advogada, e veio aqui para contribuir com essa percepção da atenção fora do ambiente escolar, já que nós nos outros 3 estamos imersos na escola e temos um outro ponto de vista, uma outra visão sobre esse assunto. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu já vou direcionar uma pergunta para o professor Luciano, que não começou a dar aula ontem, né, Luciano? Já tem uma grande experiência em sala. E o que eu gostaria de saber é se você percebe uma mudança significativa no nível de atenção dos alunos, talvez desde o início da tua trajetória dentro da sala de aula, ou se essa mudança começou a acontecer mais recentemente. Enfim, como que você percebe dentro da tua dinâmica na rotina de sala esse nível de atenção? Sim, bastante, até porque a gente vive numa sociedade que está em constante transformação, né? E aí o que acontece? Se nós pegarmos um nicho de referência de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, toda a sociedade se transformou e automaticamente a escola, né? O nosso público é diferente. Quando a gente pensa primeiramente em atenção, a primeira coisa que eu imagino que me vem em mente é sobre o celular, né? O quanto o telefone celular, o quanto as mídias impactaram, né, no desenvolvimento escolar, tanto no desenvolvimento das famílias e em tudo, né? Então, pegando esse gancho de nível da atenção dos alunos, o que acontece? Nós temos 3 períodos de relação de escola e atenção e telefone celular, que foi o que eu comentei. O primeiro período é a época que não tinha celular. Nós não tínhamos essas mídias presentes como nós temos hoje, né? O segundo momento foi quando essa mídia entrou. E o terceiro momento é agora, num período de transformação de 2 anos atrás para cá. Porque existe agora uma lei federal que proíbe o uso dos celulares, né? Então, quando a gente pensa no nível de atenção dos alunos, é algo que está em constante transformação, porque eles tiveram que aprender a lidar com o uso dessa tecnologia e agora eles vão ter que aprender, estão tendo que aprender com essa falta de tecnologia em sala de aula. Falta de tecnologia que eu me refiro é ao uso do celular livre, né? Até porque as mídias estão aí, nós usamos, nós temos salas equipadas, nós temos toda uma estrutura interessante. Então, o que acontece? O nível de atenção dos alunos vai sofrer mais uma transformação, está sofrendo, né? Justamente por todo esse gancho, toda essa política que se vem desenhando, né? Então, foi feito um estudo inicial, não tinha telefone celular. Foi feito um estudo, não estava legal. Vamos voltar e rever o que está acontecendo. E quando eu falo em transformação, é porque os alunos estavam regredindo no sentido de atenção, né? Então, não tá bacana, vamos criar uma lei, vamos trabalhar de uma forma diferente para ver se a gente volta com essa atenção que existia antes, né? E falo isso nesses 10 anos que eu tenho de experiência em sala de aula. Não é uma quantidade tão grande de tempo, mas se a gente pensar em educação e toda a transformação que já aconteceu, pandemia e tudo mais, né? Já transformou muita coisa nesse período. Então, acredito que sim, tem bastante transformação no nível de atenção e ainda vai continuar, né? Justamente porque a cada mês, a cada ano, a cada período a gente tem alguma coisa nova e diferente. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando, Luciano, porque a preocupação também do Estado, né, em pensar nessas leis para poderem apoiar essas famílias que estão nesses dilemas com os adolescentes, né, de poder chamar eles para ter um período mais de atenção, né, e a escola é um lugar onde esse sintoma aparece, né, a falta de atenção nos estudos, enfim. Em casa esse assunto aparece, mas na escola fica evidenciado, né, com as notas, né, com a chamada dos professores, né, para as famílias, né, então eu acho que é importante também você refrisar, como você falou, a lei, né,
tem algo maior, além do que a gente está conversando aqui, pensando também sobre esse assunto. E eu vejo que é interessante isso, porque eu também sou professora, e nós que estamos em sala de aula, a gente percebe a mudança. Em casa, percebe a mudança. Mas parece que ninguém necessariamente se preocupa em fazer alguma coisa, né? E aí precisou uma lei, precisou uma atitude, né, impositiva para isso. E a gurizada tem certas dificuldades em lidar com isso, né, com essa imposição. A gente lida com isso todos os dias, o quanto eles tentam burlar o sistema e usar o celular mesmo assim. Mas chegou num ponto, já que a gente está falando sobre a atenção, chegou num ponto que todo mundo percebeu o impacto negativo e precisou, então, dessa ação mais impositiva. E aí, o Luciano antes falou que a atenção se perdeu, mas vocês acreditam que a gente consegue recuperar esse nível de atenção, seja para as atividades escolares, seja para enfim, um jantar em família, né? Fazer o tema em casa, sem precisar ficar olhando para o celular, ler, que os nossos alunos não leem mais, porque a atenção prolongada já se perdeu, né? Vocês acreditam que a gente consegue, a longo prazo, retomar esse nível que também nem sei dizer para vocês se algum dia ele foi satisfatório, mas sem dúvida era maior do que o nível que é hoje. Sim. Vocês acreditam que a gente conseguiria retornar isso? Eu acho que aos poucos isso vai sim sendo melhorado, porque a gente já sente isso esse ano, né? Justamente porque no início do ano, quando no primeiro dia de aula, onde, né, o celular tudo bem, era o primeiro dia, todo mundo usa, ok. No segundo dia, conforme foi passando o período, a gente já percebe que, como eles têm que guardar o celular antes de iniciar a aula, então eles ficavam aflitos no começo do ano, né? Nas primeiras semanas. Meu Deus, meu celular tá ali, que hora que é? Eles ficavam o tempo todo perguntando. O que acontece? Hoje a gente já não sente mais tanto isso, né? Porque eles já sabem que o celular tá lá, já acostumou. Então, aos poucos, né? Eu acho que sim, tem uma melhora. E eu acho que a melhora vem para os menores alunos do que para os maiores. A nossa maior resistência é com os maiores. Por quê? Porque os maiores vêm nessa segunda etapa que eu comentei antes. Os maiores vêm dessa etapa que o celular podia. Não que podia, porque a lei existe estadual agora, desde 2007, 2008, não estou lembrado, mas ela, confesso que ela não era tão aplicada. Precisou uma lei federal a nível nacional para que isso acontecesse, né? Então, os alunos vêm nessa segunda etapa, os maiores, ensino médio. Então, eles estavam acostumados a 4, 5 anos, beleza, vamos usar o celular. E agora não pode mais. Então, com eles, nós temos uma resistência maior. Mas com os pequenos, que eles já vêm mais acostumados a que não pode, nós não temos problema. Se nós pegarmos 6º ano e 7º ano, não são tão problemáticos quanto o ensino médio. Porque ano passado a lei já existia. Então, no 6º ano, eles não usavam. No ensino fundamental, 5º, 4º, 3º ano do ensino fundamental 1, eles não usavam. Então, para eles não faz tanta diferença. Então, se a gente parar e pensar, ao meu ver, sim, tem uma melhora justamente porque a gente vai acostumando o aluno, a gente vai entrando num ritmo que não pode, né? Não pode, então fica lá, tudo bem, depois eu pego. Eu não sei se retoma por completo, daí agora eu vou trazer uma visão do extra, porque aqui na escola, em razão da lei e de ter um rigor maior, eles não pegam no celular. Mas a vida extracurricular, não só em casa, em outras atividades, o curso de inglês é todo no tablet. Então, eles têm uma vida fora, que é muito conectada a isso, que eu acho que impacta na fragmentação da atenção. Então, não sei se retoma o que a gente tinha no passado. Claro que vocês vão ver essa mudança em razão desse rigor, mas eu acho que ainda impacta por causa porque a tecnologia transformou toda a sociedade, né? Não só. Então, eu acho que vocês ainda sofrem com isso. Um dos grandes exemplos é estarmos aqui hoje, né? Se nós pegarmos um recorte de 10 anos atrás, não tínhamos essa estrutura que a gente tem hoje. Então, de fato. Eu fiquei pensando sobre a desatenção que a Fabi colocou, né? Eu acho que é possível, né? Concordando já que o Luciano falou, é possível, mas o que se perdeu, se perdeu. Acho que é possível a gente encontrar outras possibilidades de estar interagindo com coisas em que o seu foco seja melhor naquilo que você esteja fazendo. Então, nos estudos, nos esportes, na arte, seja lá onde for, em casa, mas o que se perdeu,
se perdeu, né? A gente pode ter sim uma melhora, mas eu acredito que precisa também de um trabalho em conjunto com a família, com a escola, né? A sociedade aí também colocando as suas leis, a gente aqui se adequando, né? E fazendo uso de uma forma saudável. Uhum, uhum. Existe essa possibilidade. Elise, você acha que foi o celular o grande responsável por essa mudança na capacidade de prestar atenção? Eu não sei se é o aparelho celular, mas a tecnologia, ela deu uma movimentada, né? Eu costumo dizer na minha clínica que o celular é a chupeta digital, né? É ruim ouvir essa expressão, mas é isso, né? Quer calar um adolescente? Dê o celular na mão dele, né? Tá todo mundo alvoroçado, né? Dá o celular, libera o celular. Pronto. Acabou, né? Tá na sala de aula, 5 minutos antes, o professor liberou, pairou o silêncio. É uma chupeta, né? Eu costumo dizer isso. Então, não sei se é o aparelho, mas essa era digital trouxe isso, assim. E eu falo não só para os adolescentes, para os adultos, né? A gente também está acostumado o tempo todo a olhar, né? E se deparar com essa tecnologia e ficar ali, passando, vendo, querendo ver o que aconteceu, e às vezes usando a desculpa que está trabalhando, que tá. Enfim, eu acho que é um movimento que a gente também tem inserido. Com certeza. Né? Com certeza. E Mariana, você acha que o teu filho está no 7º ano? Isso. Né? Você, na tua visão, é muito difícil esse controle em casa do uso do celular? Porque se nós estamos partindo do princípio de que ele é o grande vilão, o grande responsável por essa diminuição, nós já estamos nesse processo, né? Eu gosto muito da ideia de que nós temos idades parecidas, exceto o Luciano, mas nós temos idades parecidas e na internet circula muito a ideia de que nós somos a última geração que viveu um mundo sem tecnologia ou sem essa tecnologia acessível em cada canto. Né? Então, nós vimos o surgimento da internet, né? Acompanhamos todo esse crescimento, o surgimento das redes sociais, e a partir do momento que surgiu uma, já era, né? Surgiram muitas outras. Então, você, como a tua experiência individual, você viveu isso, e agora o seu filho já nasceu com a tecnologia. Então, nesse cenário diferente, tu considera que é difícil fazer esse controle da tecnologia em casa? Eu acho que é difícil, mas eu acho que cada geração teve as suas dificuldades. Eu acho que impor limite é um desafio para todos os pais de todas as gerações. O que eu acho que mudou talvez é a complexidade. Eu acho que agora é diferente no sentido da tecnologia, porque antes eu acho que o nosso desafio, o desafio mais antigo de impor limites era algo mais externo. A hora que vai voltar, com quem vai sair. E agora, como a tecnologia está dentro da nossa casa, na palma da nossa mão, dos nossos filhos 24 horas, eu acho que o desafio, ele se torna mais sutil nesses detalhes, de ter que ficar mais atento para impor esses limites do que está acessando, se está acessando conteúdo próprio, se já não está beirando uma comparação doentia ou algo nesse sentido. Mas eu não consigo dizer assim, eu não acho que seja mais difícil ou mais fácil. Eu acho que é uma complexidade e que é bastante diferente. Eu vejo assim. São limites diferentes, se a gente analisar, né? Na nossa época, era um tipo de limite que era nos dado e agora é outro tipo de limite que precisa ser dado, né? Então, eu acho que isso volta de novo ao assunto da grande evolução da sociedade, né? Até chegar no que nós estamos hoje. E vai continuar sendo transformado. Sim, Né? e bancar o limite, né, é muito difícil, né? Para tudo, a gente às vezes também se coloca nesse lugar, né? Eu preciso fazer atividade física, eu preciso de não sei o quê, né? A gente também se coloca nesse limite, de pôr limites a nós adultos. E pôr limites aos filhos também é um grande desafio, né? Com as telas, para poderem estar mais atentos. Eu costumo dizer que a atenção a gente precisa estimular também, né? Não é só tirar tirar e nem só falar, precisa ser estimulado. Então, eu acho que esse movimento que os pais precisam ter de pôr limite com as telas,
também tem que partir do princípio que precisa estimular esse jovem para poder também focar em alguma coisa, já que o nosso tema aqui, né, é o foco, é a desatenção. Então, eu fico pensando nisso, assim, nesse desafio também dos pais fazerem esse exercício em casa, com todas as demandas que uma família, que um pai de família e uma mãe de família tem, né? Sim, porque às vezes é só, larga o celular. Beleza, ele largou, ele vai fazer o quê? Depois que ele largou o celular, né? E eu fiquei pensando também em outra situação enquanto eu ouvia vocês, aqui na escola, diante de todo esse cenário de transformação que tu já narrou aí, Luciano, tu acredita que ainda a gente consegue dar aula do mesmo jeito que nós ministrávamos aula alguns anos atrás? Olha, do mesmo jeito, não. Até porque além dos alunos terem essa troca de mudança que a gente já comentou, o próprio ensino teve uma mudança, né? Se nós pegarmos novamente um recorte de 20 anos atrás, um exemplo da matemática, que é o que eu posso falar com propriedade, não tinha toda a complexidade que tem hoje, né? Antigamente a matemática era como? Calcule, efetue, resolva, siga o modelo. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia tem todo um contexto interpretativo por trás. Então, às vezes, muita coisa que nós ouvimos de alguns pais, inclusive, né? Ai, mas o meu filho entendeu o conteúdo, ele sabe, mas ele tirou uma nota baixa na avaliação, ele tirou uma nota baixa na prova. Mas por que isso aconteceu? O conteúdo, de fato, ele sabe. O que talvez faltou para ele um pouco foi colocar aquele conteúdo dentro de um contexto interpretativo. Porque se nós pegarmos como base toda a construção de Enem, vestibulares e toda essa ideia, nada vai ser siga o modelo, nada vai ser resolva. Então, já respondendo a pergunta se teria como dar aula como era antes, não. Né? Justamente porque a própria educação se transformou, o próprio ensino se transformou. Junta ensino transformando, sociedade se transformando, tecnologias aparecendo, não tem mais como. O que a gente tem que ter como noção é que a carga de conteúdos é a mesma, é a forma de abordar que vai ser diferente, né? Pega uma atividade, por exemplo, que nós fizemos esses dias, né? Uma atividade avaliativa, inclusive. Nós trabalhamos aqui na escola com matemática financeira, né? E um dos assuntos de matemática financeira foi sobre escambo. Escambo que é a troca de mercadorias e serviços sem usar dinheiro especificamente, né? E aí, qual foi o nicho que eu pensei? Nós estamos em época de Copa do Mundo. Os alunos estão alvoroçados com as figurinhas. E eles fazem escambo com as figurinhas, não fazem? Então, eu te troco uma brilhante por duas normais, né? Então, por que não abordar esse assunto numa aula de escambo ao invés de trabalhar com açúcar, farinha e arroz, como era antigamente, né? Então, eu penso que a forma de trabalhar não vai ser a mesma, mas a gente precisa acompanhar a geração que está vindo, né? Então, foi um assunto que foi trabalhado e foi bem bacana, né? Até porque, uma figurinha ouro eu te troco por 10 normais. 10 não, porque é pouco, né? Ouro porque eu troco figurinha. Mais que isso aí. Uma figurinha Legend de prata eu te troco por 20 normais. Isso é escambo, né? Então, só que é uma abordagem de conteúdo que está presente com eles nesse tempo, né? Se eu coloco um exercício lá, vamos trocar 1 quilo de farinha por 2 de arroz por 3 de feijão, que era assim que acontecia antigamente quando não se existia dinheiro. Eles vão achar chato, né? Mas assim, fazendo com figurinhas, é a mesma coisa, é o mesmo escambo, só que já chama mais atenção. Né? E é interessante quando a gente fala de atenção, né? Esse é uma maneira eficiente de chamar a atenção, o foco, né? Para esses adolescentes estarem fazendo o que eles precisam ser feitos, né? Que é a atividade de matemática, enfim. E aí eu percebo essa atividade deu super certo, né? Porque tem um atual aí que eles estão se mobilizando, um desejo coletivo oriundo da atividade. E talvez esse seja o desafio familiar. De saber qual é esse desejo coletivo que eles têm e trazer mesmo para o dia a dia, né? Para a rotina familiar. Você me fez lembrar, Luciano, que em casa, na sexta-feira é a noite dos jogos lá em casa. Então, assim, tem crianças pequenas, é claro, não é na mesma dimensão, mas é isso. Sexta-feira é a noite dos jogos. Então,
papai não pode mexer no celular, mamãe não pode mexer no celular, televisão tem que ser desligada e a gente vai para a mesa. Então, assim, é um exemplo, né? Como esse exemplo que você falou. Acho que à medida com que também a gente se dispõe a ouvir esse adolescente, você vai chamar ele para a atenção dele para alguma coisa, né? Então, é um movimento difícil, né? Porque você tem que sair fora da caixinha para poder fazer isso, mas é possível. É possível, não é tão fora da nossa realidade, mas exige trabalho, né? Mas e quando a gente não consegue encontrar o assunto, né? Porque eu fico muito angustiada. Eu sou da área das linguagens, né? Eu sou o oposto quase do Luciano. E a Mariana é uma grande leitora, eu acompanho ela pelas redes sociais, ela lê bastante. E acho que ela vai entender o ponto, a minha angústia aqui. Ok, às vezes a gente consegue encontrar um assunto que seja do interesse deles, então naturalmente eles vão prestar atenção. Mas nem tudo é assim, né? Nem tudo. Às vezes, os queridinhos precisam fazer o esforço. Às vezes eles precisam colocar atenção num conteúdo chato, em numa tarefa da qual eles não gostam, né? Uma leitura, eles não leem. Enfim, é claro que eu estou generalizando aqui, mas é a ideia, né? A gente está aqui com quase 200 alunos e dá para contar nos dedos quais que são leitores e que a gente vê carregando livros e que efetivamente leem. Não é só carregar, né, para frente e para trás, para os pais acharem que eles estão lendo, né? Não é só isso. Mas é nesse ponto, assim, eu fico angustiada por isso, porque a gente precisa estimular a leitura, eles precisam de atenção para isso. Eles precisam... A leitura é uma atitude, uma atividade chata, tediosa, cansativa. Você precisa enxergar um porquê naquela leitura para você querer pegar um livro e chegar até o fim dele, né? Imagina aqui, vou pegar esse, né? Sei lá, são 306 páginas. O que vai me motivar a chegar até o final dessas 306 páginas se tem o celular e as redes sociais me chamando? Né? Então, Ou até mesmo um resumo do próprio livro. Chat, resuma em um parágrafo. E então, nessa encruzilhada, não é? Porque em casa a gente vê isso, eu também tenho um filho adolescente, a gente vê isso, essa necessidade de fazê-los prestar atenção para fazer uma página de exercícios, que o Luciano manda 15 exercícios para eles fazerem de tema, e aí eles Com A, B, C, D, E, F. Resulta em 40. E então, eles fazem tudo picado, isso, né? Eles não têm eu nem sei que palavra usar, não é determinação, eles não têm Enquanto você falava, eu fiquei pensando, assim, num termo que a gente usa na psicanálise, que é o vazio. E que a gente pode colocar como tédio. A gente não está mais habituado a conviver com tédio. A gente não suporta mais isso. E conviver com tédio, com esse vazio, me parece que vem também disciplina. Que é lidar com o que é chato, com o que tem que dar conta, né? Eu tenho que fazer minha atividade física horas, porque senão vai doer minhas costas. Um exemplo aqui. Eu tenho que estudar para a prova, já que durante, né, o período que eu tinha, eu estudei diariamente, então eu vou ter que estudar. Então, eu percebo também que precisa-se desse movimento da disciplina, que é um dos fatores para poder fazer o que é chato, porque a gente não faz só o que a gente gosta, não é? A gente faz, às vezes, numa grande maioria das vezes, o que a gente não gosta, né? E suportar fazer isso e viver, porque essa é a vida, né, gente? Viver, né? Encontrar dentro desse vazio, né, do que é insuportável, a vida. Mas eu acredito que eles, por terem nascido já nessa era totalmente tecnológica, têm muito mais dificuldade com o ócio. Porque às vezes eu falo pro Valentino que ele precisa sair das telas e ele diz, eu vou fazer o quê? Eu falei, não sei, ficar deitado, olhando pro teto, né? Ou em outra oportunidade a gente fez uma viagem com os primos e eu falei, e aí eu e minha prima definimos então que eles não iam poder usar. E em determinado momento eles estavam dentro do quarto, se enfiando nas malas, assim, fazendo a revolução. E a gente se olhou, deixa? A gente se propôs a isso. E aí compramos gibi, mas que é uma leitura um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim já não querem mais, né? Sim. Eles têm muita dificuldade com o ócio, eu acho que eles têm muita dificuldade. Porque eu vejo que para nós, muitas vezes, a leitura é um descanso. A leitura pode ser diversão, mas eles não têm
Então, poderia ser um propósito para eu manter a minha atenção ali, já que é uma atividade prazerosa para mim. Mas para os adolescentes não é, eles não têm essa visão, né? E um relato, um depoimento pessoal, é muito difícil despertar isso neles, fazê-los ver a leitura dessa forma, porque para eles a diversão envolve outras coisas, né? E ok, vamos entender que é natural da idade, a sociedade se transformou, outras características sociais, a coletividade pensa diferente, ok. Mas e volta para aquela minha angústia inicial. Eles precisam fazer, não dá simplesmente pra gente dizer, então não faz, querido, deixa, né? Pega o teu celular e seja feliz. Porque em algum momento isso vai vir num retorno extremamente negativo para eles mesmos. Eu acho que aí entra em ação o lado negativo da tecnologia, voltando no fator atenção, né? Justamente porque nós vivemos numa sociedade imediatista, nós vivemos numa sociedade cada vez mais ansiosa e, ao meu ver, claro que eu não tenho toda a propriedade, estudo como a Eli sobre a psicologia, né? Mas a gente fala com relação à sala de aula, né? Que eu acho que aí sim o fator celular, tecnologia impacta. Porque os alunos pegam um celular hoje em qualquer rede sociais, os vídeos são de 30, 40 a 60 segundos. Eles assistem toda uma história em 60 segundos. Né? E ainda aceleram no vezes 2, né? Gente, eles acompanham filmes fragmentados Sim, em trechinhos isso aí. no TikTok. Então, Nem pra sentar 2 horas, assiste o filme inteiro em sequência. Não, ele tem que assistir em pedacinhos, sabe? então nesse lado, eu acho que a tecnologia foi vilã, justamente porque a atenção dos nossos alunos está cada vez menor devido a isso, ao meu ver, né? E eu vejo um grande risco nesse imediatismo aí, que o Luciano bem pontuou e acho muito pertinente, porque a gente entra em outro campo. Porque daí, nesse imediatismo, nós, pais, entramos nesse contexto também. Não estamos... E aí, o que a gente quer fazer? Tamponar a desatenção. Ou a gente tampona com mais tecnologia para esse adolescente, ou a gente dá um remedinho. Que aí eu acho muito perigoso, né? A gente, hoje, um pouco da minha clínica, a grande maioria já toma remédio. Então, o que é isso, né? É claro que eu não sou contra o remédio, é claro que o remédio vai ajudar em casos que são realmente importantes, mas o que eu percebo também com esse imediatismo até a pressão mesmo do pai suportar, a escola chamar para uma conversa, né? Enfim, o que o pai faz? Não, eu vou resolver esse problema hoje, agora. Eu não vou porque é trabalhoso, porque eu tenho tantas coisas para fazer, então eu vou tamponar esse sintomazinho da desatenção, vou dar um remedinho, ele vai se acalmar, ele vai conseguir, e aí ele consegue. Por um tempo, esse adolescente, essa criança, consegue aí prestar atenção, focar no que precisa focar, e depois estoura esse sintoma em uma outra coisa. Então, eu vejo também que é um lugar perigoso, né? Quando a gente entra com imediatismo, porque é a criança também querendo esse imediatismo, mas a família também tá nesse contexto, porque somos todos assim, queremos resolver rápido tudo, né? E aí a gente pode cair num perigo, né? Num perigo da saúde mesmo, né? Dessa criança, desse adolescente, até nós. Né? A gente não quer mais parar para falar do vazio, da angústia. A gente, não, deixa eu tomar meu remedinho da ansiedade. Não preciso de nada disso, né? Tomar 3 gotinhas para dormir bem. Isso, é só 3 gotinhas, né? É interessante como essas modificações de comportamento, elas vão gerando expressões no nosso vocabulário, e a repetição dessas expressões faz com que a gente naturalize o comportamento. Então, eu só tô aguentando isso porque eu tô medicada. Muito comum a gente ouvir isso. Tá precisando de um remédio. Você fala num tom de piada, mas é porque você já aceitou que aquilo é natural, né? E que talvez o próximo passo, de fato, seja esse. Foi interessante você falar isso. Esses dias eu encontrei alguém e aí eu disse, nossa, como você tá bonita, né? Que legal. Eu tô medicada. É isso aí. Tô medicada. Então, é uma expressão realmente
que virou do cotidiano, mas que intrinsecamente está dizendo, né? Um remedinho resolve uma boa parte dos meus problemas. Mas é claro que aqui não é uma apologia ao remédio, Sim, sim, muito sim. pelo contrário. Inclusive, tem casos que são muito pertinentes, mas alguns casos. E eu, inclusive, tinha anotado isso aqui para te perguntar, para não esquecer, que como que a gente poderia diferenciar, talvez você já tenha tocado nesse assunto, como a gente poderia diferenciar essa simples falta de atenção, que é toda a nossa discussão aqui, essa simples dificuldade de focar, porque outra coisa me chama mais, e quando eu faço isso repetidamente, essa minha habilidade vai diminuindo, né, de sustentar essa atenção por longo prazo. Mas se eu fizer um esforço, eu consigo. Dá conta. É, exatamente. Então, como eu diferencio essa falta de atenção de algo que merece, de fato, um acompanhamento? Olha, eu acho o que eu vejo como uma experiência clínica. Se existe sofrimento psíquico, existe sofrimento no corpo mesmo, sintomas, dermatite, queda de cabelo, insônia, emagrecimento, ou ao contrário, né, obesidade, queixa escolar, é muito importante isso. Só interrompendo, agora me vem em mente um filme do Paulo Gustavo, né? Conforme ela foi falando, eu fui pensando, meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, eu tenho isso. Eu acho que se gera sofrimento, Meu Deus. se gera sofrimento psíquico e físico, vale a pena procurar, então, ajuda de um profissional para poder falar, para suportar falar dessa angústia. Eu acho que vale a pena isso, assim. Se é uma criança, que eu falo até o 6º ano, aí é a família que a gente precisa conversar, assim, para ver o que está fazendo, porque normalmente a gente diz que a criança é o sintoma dos pais. Então a gente vai muito para a família. Passou disso, o sujeitinho já está bem, né, consigo mesmo, então ele já consegue entender o seu sofrimento psíquico, daí ele precisa de um suporte para poder falar sobre aquilo. Uhum. Então, no nosso caso, nossos alunos conseguem ir para esse espaço, assim, para poder falar dessa angústia. Quanta coisa acontece na escola, né? Sim. Quanta coisa a escola acaba sendo responsável por enxergar, por sinalizar para as famílias, né? Talvez às vezes as famílias esperem que a própria escola dê jeito, faça alguma coisa em relação àquilo, mas algumas demandas elas acabam sendo familiares. Às vezes bom, nem vou falar, às vezes é a família que gera o problema. Eu acho que, assim, é um movimento, né? Eu acho que a escola é o lugar social onde a criança transparece o sintoma dela. É fato isso, né? Porque é o lugar que ela convive em sociedade. No clube, né? Nos cursos, ela convive em sociedade, mas é menos. Aqui ela está uma boa parte do tempo, ela tem muitos adultos ao redor, ela também tem muitos grupos, aqui se forma muitas coisas. Então, aqui é um lugar onde realmente aparecem esses contextos, né? Uhum. E eu fico pensando assim, a função de educar, ela é em conjunto, sim, mas a parcela de responsabilidade maior é da família, né? Uhum. Nós Sim. estamos aqui fazendo aí esse meio termo, né? Colocando a criança nesse outro mundo, mas a família também tem uma boa parcela de contribuição nesse processo. Também acho. Mariana, eu queria te perguntar, já que a gente mencionou a família, eu sei que talvez seja uma pergunta meio complexa, assim, mas como na tua visão, na tua experiência de mãe, como que você entende que é possível encontrar um equilíbrio diante de tudo isso que a gente falou, dessas distrações, desse acesso, de eles não saberem o que fazer quando não estão com o celular? E nós conseguirmos encontrar um equilíbrio e não transformarmos a vida dentro de casa numa briga constante, né? Numa gritaria ou numa cobrança, né? De que parece que cada vez que a gente fala com os nossos filhos, a gente está num tom de cobrança. Não faz isso, larga aquele, né? Para que não fique... os pais são os chatos sempre da história. Eu penso que o equilíbrio dessa questão da tecnologia, do uso da tecnologia, ela tá no diálogo e no exemplo.
Não adianta eu cobrar do meu filho que ele saia das telas se eu também fico nas telas. Uhum. E eu também acho que foge de uma restrição absoluta de dizer você está proibido de ficar nas telas, principalmente com o público adolescente que vai encarar isso como uma briga, como um conflito. Uhum. Então eu acho que o equilíbrio tá em orientar e em ter momentos de desconexão, né, na minha visão, porque não tem mais como a gente viver desvinculado da tecnologia. Uhum. É o trabalho, até o lazer. Ah, vamos fazer uma receita hoje à noite, vamos pegar o celular para ver Sim. aqui uma legal pra gente fazer. O caderninho ficou com Deus, né? Então, exatamente. Um dos momentos de desconexão lá em casa, a gente tem um horário X que todo mundo tenta sair das telas. E como que a gente é avisado desse horário? A Alexa tem um... ajuda a salvar da tecnologia. Sim. Mais ou menos por aí. Então, eu acho que é criando, assim, esses momentos de desconexão, né? Uhum. Quando a Elis falou do dia dos jogos, a gente também tem algumas regrinhas que eu acho que ajudam, porque vai ter os momentos do celular. Então, por exemplo, na minha família, né? Dentro do carro, como a gente mora um pouco afastado do centro, a gente passa bastante tempo em trânsito, e aí o combinado é que no carro ninguém pode pegar o celular. Porque é o momento que a gente conversa, de manhã a gente ouve uma oração, um podcast que depois todo mundo faz um comentário, na volta, no fim do dia que todo mundo retorna para casa, então fala alguma coisa que aconteceu no dia. Então é um dos momentos que a gente tenta, claro que às vezes ou Sim. um ou outro, o filho ou nós adultos, eu tenho que responder uma mensagem do meu trabalho, ai meu Deus, não pode, é a regra, né? Então momentos de desconexão. Sim. Esse horário da noite, a gente faz momentos de refeição, é certo, não pode usar telas, né? Ou sair sem o celular, vamos fazer um lanche, vamos comer uma pizza, é todo mundo sem celular, a gente deixa em casa mesmo. Uhum. Então, eu acho que o equilíbrio tá mais, assim, nesses momentos de desconexão, no exemplo e no diálogo, conversando, explicando no que pode... Eu converso muito sobre os impactos negativos da tecnologia, Uhum. né, que o que me preocupa muito, assim, a saúde mental deles, porque já tem muita estatística. Não é à toa que a geração Z é chamada de geração ansiosa, Uhum. que é por causa da tecnologia. Então, casos de depressão, de isolamento social, né? A gente vê isso. E até extremos como automutilação, né? Lá no escritório Sim. passam situações assim. E até a gente lê sobre suicídio, tudo geral. Então, eu gosto de falar das consequências. Não é para amedrontar. Eu acho que é necessário a gente esse diálogo para tentar até mesmo justificar os limites que a gente impõe. Uhum. Então, eu acho que o diálogo e o exemplo para chegar num limite e não viver em conflito. Uhum. Mas o conflito existe, é do ser humano, né? A psicóloga Sim. vai saber melhor do que eu, mas ele existe. Então, tem muitos momentos que chega de celular, ai, não, só mais um pouquinho. E eles nos testam também, né? Claro. Como eles nos Muito. testam, assim, e aí tem que ter firmeza pra... Eu acho que esse seria o caminho. Muito bem. Que todo mundo consiga fazer isso, né? Porque tem momentos que a paciência ela é tão testada que o diálogo já era, né? Mas Você se impõe como mãe, como pai, diz, chega, larga, ponto, acabou. Mas você falou disso, eu acho bonito a gente falar disso aqui no podcast, porque qual é o problema da gente chegar nesse limite? Não existe problema nenhum. Eu acho que chegar nesse limite é dizer, eu sou ser humano e deu, pra mim deu, chega. A gente não pode se culpar ocupando essa posição de pai ou mãe, que a gente não precisa chegar nesse limite, né? Eu escuto pais muito angustiados, que querem o melhor para os seus filhos, e realmente querem, estão dando de tudo, querem sustentar esse lugar, mas também é difícil sustentar esse lugar, né? E tem vezes de dizer isso, né, Fabi? Chega, agora é a lei quem está operando, assim como teve a lei federal, que o Luciano falou bem aqui no começo, que não pode, que é proibido, sim, chegou a lei, porque às vezes a criança ou adolescente precisa de uma lei, Uhum. precisa de um lugar onde ocupa esse barrar. Na psicanálise tem um termo que chama castração. Então é isso, é castrar a criança. Ele não pode tudo, assim como nós não podemos tudo. Então é importante também a gente colocar esse limite. E acho pertinente reforçar para os pais que tá tudo bem, gente, a gente perder o fio um dia, né? A gente não vai ser menos ou mais, porque um dia não deu conta. Sim. E teve que aí se empoderar um pouco mais, com gentileza, né, gente? Não estamos falando aqui de nenhuma agressão, mas é isso. Claro. Muito bem. Nós precisamos encerrar a nossa conversa, não é? Vocês gostariam de fazer alguma consideração final, alguma reflexão final? Não? Falaram Eu só tudo que gostaria de gostariam. agradecer o convite, eu acho bastante interessante a escola fazer esses movimentos diferentes que a gente vê,
de ter esse olhar não só do estudo para o aluno, né? Então, agradecer o convite e parabenizar a escola. Que legal, muito obrigada. Ficamos felizes que você tenha podido vir. Pessoal, então nós agradecemos a atenção de todos vocês por acompanharem esse episódio e já fica o convite para vocês acompanharem o próximo Ponto de Vista. Muito obrigada e até!